Olá, estamos de volta para o nosso terceiro bloco do nosso curso de magnetismo. Hoje é dia 4 de julho de 2020 e é uma alegria estarmos aqui com vocês. Para quem está chegando agora, eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. Olá, Regina, que bom! Estamos novamente juntos para darmos continuidade ao nosso estudo da manhã, ou melhor, da tarde de hoje. O nosso curso de magnetismo é oferecido sempre no primeiro sábado de cada mês e a nossa intenção é que ele vá até o final de 2020. Nós estávamos falando no segundo bloco sobre a drenagem fluídica e nós vamos falar agora sobre a diálise magnética. Lembrando que essas palavras são utilizadas da própria medicina, do próprio vocabulário que nós já conhecemos e foram trazidos para fazer uma adaptação para um melhor entendimento para as técnicas do magnetismo. Então, o que seria diálise magnética? Todo mundo a postos, todo mundo tomou aí um cafezinho a mais para dar um reforço. Bom, vamos lá. Quando falamos nas técnicas dispersivas, ali se encontram as possibilidades das diálises magnéticas. As diálises, não se aplicam como em casos fisiológicos nos hospitais. Lógico, né? Nos hospitais, as diálises, elas têm um objetivo, mas sim favorecendo a que bloqueios e congestionamentos fluídicos se dissolvam por processos analógicos ao que ocorre com uma hemodiálise. Por exemplo, as diálises fluídicas são feitas numa analogia a como que é uma hemodiálise. Nos hospitais, a pessoa faz uma hemodiálise com um objetivo e para as técnicas do magnetismo, qual o objetivo? Favorecer bloqueios e congestionamentos fluídicos para que eles se dissolvam, eles serem utilizadas essas drenagens para que eles possam ou melhor, a diálise para que esses congestionamentos e bloqueios possam se dissolver. Então, vamos imaginar uma pessoa com congestionamentos ou bloqueios fluídicos, os quais estão travando seu fluir energético. Ali está bloqueada, a energia não está fluindo. Nós vimos aqui os centros vitais, eles trabalham de uma forma harmoniosa, cada centro numa velocidade adequada, e quando bloqueios, congestionamentos estão dificultando aqueles centros, aquela energia ali vai ficar presa, não vai haver aquele processamento como deveria ocorrer. Então foi detectado ou detectados um centro ou outro, ou mais de um centro, que estão passando por essa situação, estão nesse processo ali, congestionamentos ou bloqueios. Estes receberão vários dispersivos, geralmente com a técnica que nós utilizamos quando tem um congestionamento, um bloqueio. São muitos dispersivos, inclusive vigorosos, para que aquele congestionamento se dissipe. Então, vários dispersivos localizados ali naquele centro que está congestionado ou nos centros congestionados.
E geralmente o quê? Em camadas, nós estudamos isso também. A gente vai de perto para longe, só que movimentos bem vigorosos. Tem os dispersivos também, que nós podemos aplicar, que seriam através dos transversais, que aí nós vamos aplicar naquele ponto ali específico, sempre lembrando que voltamos com a mão fechada e bem rápido ali aqueles transversais. Em camadas nós vamos aplicando esses dispersivos. Mas em seguida são feitos dispersivos gerais. Primeiro aplicamos localizado, depois dispersivos gerais, da cabeça aos pés. Nós vamos aplicando igualmente em camadas, perto, e vamos nos afastando, para se retomar novas levas de dispersivos localizados. Esse processo se faz várias vezes, por isso que nós falamos aqui que um tratamento através do passe magnético é diferente de um passe realizado na cabine, quando é após uma reunião pública, por exemplo, houve uma preleção, uma palestra, ao final vai se aplicar o passe em 50, 100, 200 pessoas. São passes ali muito rápidos, são passes que levam cerca de 1 minuto, às vezes eles até dizem assim, é o tempo de um Pai Nosso. E hoje, agora, nessa época, foi-se usado muito essa divulgação, o tempo de lavar as mãos é o tempo de um Pai Nosso. E aí até bom, porque aí a gente vai fazendo o Pai Nosso e vai lavando as mãos, é o tempo de um Pai Nosso. E o tempo de um passe desse é um minuto, 2, mas nas técnicas de magnéticas, quando vamos fazer um tratamento magnético, é no mínimo 20 minutos, 30, 40, 50 minutos. Então, esses dispersivos, eles são aplicados várias vezes. Não é assim, deu 3 dispersivos, acabou. Não. São várias vezes. É todo um procedimento. Nós entramos em relação... Primeiro é a prece, relação magnética, é o tato, e nós vamos trabalhando. Então, é no mínimo 20 minutos que nós vamos utilizar para fazermos um tratamento uma vez por semana, dependendo das condições, 2. Agora, para o tratamento do Covid, foi diariamente oferecido tratamento à distância, 15 dias de tratamento, tanto a pessoa no hospital quanto no lar, quando não era um caso tão grave que não estava internado, mas 15 dias de tratamento diariamente. Outras técnicas, em função da limitação de pessoas, de trabalhadores, em geral as casas oferecem uma vez por semana. O ideal era que fosse mais, mas a gente trabalha com o que a gente pode. Então, voltando aqui no nosso raciocínio, estamos falando de diálise magnética, falamos quando aplicamos as técnicas dispersivas, a possibilidade de se aplicar as diálises magnéticas, fazendo uma analogia com a hemodiálise, para favorecer a dissolução, que sejam dissolvidos os bloqueios e congestionamentos fluídicos. Uma pessoa está com congestionamento ou um bloqueio fluídico que está travando o fluir da sua energia, da sua energética, então ela vai receber vários dispersivos localizados em camadas, vão anotando aí, depois dispersivos gerais em camadas, depois dispersivos localizados novamente. À medida que são feitos esses dispersivos, os fluidos que estão estagnados, que estão ali presos ali, eles vão sendo carreados, eles vão sendo conduzidos para o ambiente fluídico do magnetizador.
o magnetizador está aplicando esses dispersivos vão atuando, aqueles fluidos que estão ali estagnados, paralisados, vão sendo transmitidos para o ambiente fluídico, carreados para o ambiente fluídico do magnetizador, que, por assim dizer, os filtra, ou seja, faz sua diálise magnética, refinando-os e devolvendo ao paciente em contextura menos densa. Olha que trabalho bonito. À medida que o magnetizador vai dando os dispersivos, esses congestionamentos, esses fluidos ali estagnados, eles vêm para o ambiente fluídico do magnetizador, o magnetizador filtra, faz sua diálise magnética, refina aqueles fluidos que estavam condensados, densos, e devolve ao paciente numa situação, numa contextura menos densa. Isto é o que acontece nas terapias de depressão chamadas TDM e também na fadiga fluídica. Aqui o livrinho para a gente lembrar, o livro Jacomelo, A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Ao adquiram da 7ª edição, que eu não sei se já tem outra mais atualizada, mas a 7ª edição era a que estava mais atualizada. Não adquiram edições antes da 7ª, porque nas anteriores não tem tratamento para a síndrome do pânico, e a partir da 7ª já vem também o tratamento para a síndrome do pânico. Esse tipo de situação acontece nas terapias de depressão, chamada TDM, tratamento da depressão pelo magnetismo. Tratamento da depressão pelo magnetismo, TDM. E também na fadiga fluídica. Nós vimos aqui a fadiga fluídica, que pode acontecer com várias pessoas. Pode acontecer com o magnetizador, mas pode acontecer com diversas pessoas que estão sofrendo de fadiga fluídica, mas que a medicina não consegue detectar, porque é uma fadiga no perispírito, não é uma fadiga que o médico perceba através de um exame de sangue. Ah, deu aqui uma alteração no sangue, é uma anemia, isso e aquilo. Não. Então, esse tipo de tratamento, de técnica utilizada, é o que acontece nas terapias de depressão, fadiga fluídica. Esse trânsito de fluidos do paciente indo ao magnetizador e retornando ao paciente é o que Jacomelo deu o nome de diálise magnética. Esse trânsito do paciente vai para o magnetizador, é elaborado de uma forma mais sutil e retorna para o paciente. Ele dá o nome de diálise magnética. E ele faz aqui uma lembrança das rezadeiras. Quem é mais antigo talvez lembre das rezadeiras, talvez já tiveram oportunidade de serem rezados por aquelas rezadeiras, muitas das quais analfabetas, oriundas às vezes até dos escravos africanos, mas que tinham um magnetismo muito grande. Elas não tinham as técnicas, mas elas intuitivamente, ou talvez até já trazer de outras reencarnações, elas rezavam, tiravam mal olhado, quebranto, espinhela caída e tantos outros mares de origem fluídica. E o que é que elas faziam? Geralmente elas vinham com um galho verde, às vezes um galho de arruda. E o que é que elas faziam com aquele galho? Elas sacudiam. E o que é que significa isso?
elas estavam aplicando uma técnica dispersiva. Intuitivamente, elas não estudaram Jacomelo, mas elas estavam aplicando técnicas dispersivas, com aqueles galinhos, e quando ela terminava ali as suas rezas, o galinho estava murcho. O galinho murchava. Então, diálise magnética é esse trânsito de fluidos do paciente ao magnetizador e retornando ao paciente numa situação mais suave, mais leve, menos denso. Os fluidos vão voltando mais sutis. Muitos podem estar pensando, mas então será que isso pode fazer mal ao magnetizador? Não, não prejudica em nada o magnetizador, desde que ele saiba trabalhar as técnicas adequadamente. Por isso que nós estamos estudando as teorias com bastante cuidado, revisando, analisando, para que a gente faça o trabalho com segurança e sem medo. Se fizermos alguma coisa com medo, já vamos o quê? Estarmos aqui fazendo uma criação mental. Eu vou ficar doente, eu vou ficar doente. Aí vai ficar mesmo, né? Porque a gente plasmou que vamos ficar doentes. Mas quando nós fazemos com amor, com segurança porque estudamos, nós fazemos com confiança. Não vamos ficar utilizando a nossa mente, plasmando que vamos adoecer. Mas nós agora vamos começar a falar do tema que eu havia prometido a vocês sobre a depressão. Oi, Gleice, que bom, a Gleice aqui conosco. Vamos falar do tema depressão. E nós vamos lembrando, mais uma vez, porque quem não assistiu o nosso primeiro e o nosso segundo bloco, que mesmo à distância, os tratamentos estão sendo realizados, inclusive Jacomelo, ele sempre fez um trabalho com um cunho muito científico, com pesquisa, com análise de dados, com tudo catalogado, tudo registrado, e os tratamentos agora sendo realizados à distância estão sendo todos catalogados e vendo como que está sendo eficaz. E lembrando também, para quem ainda quem não pegou o nosso primeiro e segundo bloco, que atualmente, mesmo à distância, os trabalhos, todos os tipos de trabalhos magnéticos, desse atendimento com essas técnicas magnéticas, continuam sendo realizados pelos magnetizadores e, inclusive, tratamento para o Covid. Tem no livro que eu mostrei a vocês, mas só para reforçar, porque pode ser que alguém esteja chegando agora e não tenha visto. Nesse livro aqui, Magnetismo Humano, do Jacomelo, teve agora uma publicação no mês de maio, que vem um complemento nesse livro com as técnicas específicas para o tratamento do Covid. Mas quem desejar consegue gratuitamente baixar essa técnica entrando no site www.jacomelo.com. Ali procura e encontra o e-book, um e-book que ele fez específico com as técnicas do Covid. Quem desejar adquirir o livro vai ter todo um material riquíssimo aqui do livro e mais as técnicas, porque o e-book é um e-book, não é impresso. E muita gente gosta de ter o material impresso. E a técnica aqui do magnetismo, ou melhor, o Magnetismo Humano, esse livro, ele tem mais de 500 páginas. Com essa atualização agora, que foi publicada em maio, deve estar em torno de umas 600 páginas.
Então, é um material riquíssimo que ensina vários tipos de técnicas para vários tratamentos. Diabetes, pressão alta, autismo, a síndrome do espectro autista, muitas técnicas aqui para vários tipos de enfermidades. O livro específico para as técnicas de depressão é esse outro que eu mostrei. Se a pessoa quiser aprender as técnicas e ter ali à mão o livro para ler, reler, é esse da depressão. Mas, de qualquer maneira, para chegar a esses dois, é necessário antes ler o livro Manual do Passista, o Cure e Cure-se pelos Passes, porque ele não vai ficar repetindo as mesmas coisas. Então, tem um encadeamento. A primeira pessoa lê o Manual do Passista, o Cure e Cure-se pelos Passes, aí pode ler o do magnetismo humano, da depressão, para poder ter todo um embasamento teórico. É muito importante isso. Nós estamos estudando, mas o que é que nós temos sempre incentivado aqueles que estão acompanhando conosco os nossos estudos desde o início? Adquirirem as obras, para terem condições de ter ali à mão, a hora que tiver alguma dúvida, vai lá, ler, reler, porque a gente não vai ter isso tudo assim rapidamente assimilado, né? A não ser aquele que é bem jovenzinho, que a cabeça está super, assim, é como diz o meu marido Roberto, um HD 0 km. Mas, gente, agora nós vamos começar a falar sobre a depressão. O pior, e Jacomelo nesse livro da depressão, A Cura da Depressão pelo Magnetismo, ele traz ali um relato muito intenso, muito profundo, mostrando como que é um sofrimento de uma pessoa com depressão. E nós vamos refletir aqui em cima de um texto curto que Pirineus de Souza escreveu dizendo: quando a depressão ataca. Ele, Pirineus, passou por isso. E ele escreve: quando a depressão ataca. E ele diz: o pior é quando sinto que as pessoas estão pensando que estou criando situações ilusórias, problemas inexistentes, que eles não existem, que não passam de doença de quem não tem o que fazer, que é o diabo fazendo moradia em uma mente desocupada. Enfim, é fricote puro. Pirineus, ele diz: nossa, o pior é quando as pessoas pensam isso com relação ao que ele está sentindo. E nós, muitas das vezes, até os próprios médicos ficam meio perdidos, quando não é da área dele, para saber detectar um caso assim de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico. Muitos profissionais de diversas áreas se colocam dessa maneira, como o Pirineus diz. As pessoas, professores, orientadores, dizem, os familiares, isso são coisas da sua cabeça, são problemas que não existem. Isso daí não passa de doença de quem não tem o que fazer. Se é uma mulher, vai dizer assim: você está precisando de um tanque bem cheio de roupa para você lavar, que rapidinho você vai ficar curada. Outros vêm dizendo: isso é o diabo que está fazendo moradia porque a sua mente é desocupada, você não tem o que fazer, você é muito uma pessoa que não está buscando o que deveria buscar, enfim, isso é fricote puro.
e a pessoa se sente muito, muito magoada, porque o outro não consegue entender a dor. O médico, nós vamos ao médico com o pé quebrado, tira o raio-x e apareceu ali e ele percebeu que o pé está quebrado. Mas se a gente chega ao médico para falar dessa dor intensa, muitos médicos não estão preparados para entender. E Jacomelo, ele, nesse livro, A Cura da Depressão pelo Magnetismo, ele fala disso com muita propriedade. Vale a pena comprar o livro e estudar. Em 2018, a Organização Mundial de Saúde, ela falava com relação à depressão, há 2 anos atrás, que em 2020, que é o ano que nós estamos sendo super testados, toda a humanidade, que a depressão deveria ser o principal motivo de afastamentos por doença do trabalho. Isso a Organização Mundial de Saúde, a OMS, disse em 2018. Em 2020, seria o principal motivo de afastamento de doenças do trabalho. Eu fiz aqui fiz assim, aí acharam que era algo, mas eu só estava enfatizando o que eu queria dizer. Eu só estava enfatizando. Peço desculpas a quem achou que eu estava indo além do meu... Só queria enfatizar. A Organização Mundial de Saúde diz, cerca de 6% da população brasileira é diagnosticada com problema, tornando o Brasil o país com mais depressivo da América Latina. O Brasil, que diz, o Brasil é todo mundo feliz, país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas isso é de uma forma, uma estatística que não é 100% segura. 6%. Se nós temos 200 milhões, eu acho que de brasileiros, 10% seriam 20 milhões. 6% seriam mais de 10 milhões. Fora os ansiosos. O Brasil é o número, ou melhor, o Brasil é o país que tem o maior número de ansiosos do mundo. Ansiosos, depressivos, ansiosos, com síndrome do pânico, com bipolaridade. Essas enfermidades é uma pandemia mundial. Temos mais de 500 milhões de depressivos no mundo, mais de 500 milhões. E é a doença, como a Organização Mundial de Saúde diz, o principal motivo de afastamento. E agora, nesse momento de isolamento social, esse número deve ter aumentado muito, porque as pessoas presas em seus lares. O aumento da depressão também teve um encontro sobre saúde básica no Brasil, um encontro no Brasil e no mundo, que foi promovido pelo Instituto SAB, em São Paulo. E o psiquiatra Ronaldo Laranjeiro, o que ele afirmou? Que a incidência de doenças cardiovasculares tendem a diminuir, doenças do coração tendem a diminuir nos próximos anos, assim como o câncer. Entretanto, os transtornos mentais têm tendência a aumentar. Para ele, até 30% dos indivíduos no mundo terão pelo menos um episódio depressivo durante a vida. Mas a gravidade não para por aí. Cada vez mais comum a depressão, que é catalogada pela OMS, o CID-10, F33,
é uma doença psiquiátrica crônica, caracterizada por tristeza profunda, perda de interesse, ausência de ânimo e oscilações de humor, que também pode, essa é a grande gravidade da doença, levar a pensamentos suicidas. Pensamentos suicidas. Então, é muito, muito sério. Por isso, nós optamos no nosso curso de magnetismo visarmos principalmente os tratamentos para a depressão, ansiedade, síndrome do pânico, porque é uma pandemia mundial. E o Giacomello, ele vem transcorrendo nesse livro sobre a cura da depressão pelo magnetismo, dizendo, porque ele fez um trabalho muito grande, ele já era magnetizador desde criança ele já era magnetizador. Ele já retirava as dores de cabeça que a mãe sentia quando ele tinha 4 anos de idade. Mas ele começou a estudar, com os seus 15 anos, ele já começou a estudar muito, comprar livros, aprofundar e praticar o magnetismo. E com relação à depressão em si, ele começou a fazer observações para que ele pudesse entender o que acontecia e qual seria a melhor técnica para aplicar. E ali ele vem trazendo esse relato nesse livro, A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Então, o que ele observou? Ele diz assim, recordei-me de um precioso assunto que tratara no livro, o Passe. O livro Passe é o primeiro livro que ele publicou em 1992, mas esse livro está esgotado. O Passe, quem tem ele, como eu tenho, a gente só lê, mas não dá para emprestar, porque não encontramos mais, a não ser em sebos, assim, pela internet, às vezes alguém vendendo ele já usado. O Passe e suas técnicas. E nesse livro ele fala da fadiga fluídica. E no Manual do Passista e no livro Cure-se pelo Espaço, ele também já fala, ele fala também da fadiga fluídica. E o que ele observou desde o primeiro livro, lá em 1992? Que quem caía na fadiga fluídica, isso era mais do que evidente, ele estava o quê? Carente de fluidos vitais. Caiu em fadiga fluídica, estava carente de fluidos vitais, fluidos que nos dão a vida. Se a gente cortar os fluidos, se o nosso fluido vital cortar, o que acontece? A gente desencarna. E qual é o detalhe? É que neles os fluidos não podiam ser aplicados de forma direta, alimentando o fatigado a partir de seus centros vitais, pois a consequência disso era e é um agravamento das sensações e do estado de fatigado. O que ele percebeu desde 92 e foi aprofundando esses estudos, que a pessoa com fadiga fluídica, que vejam lá o nosso vídeo que fala sobre a fadiga fluídica, as pessoas com fadiga fluídica, elas estavam com carência de fluidos. Mas se o magnetizador aplicasse diretamente na pessoa, no paciente, no assistido, fluidos em cima do paciente, em cima ali dos fluidos, dos centros vitais, o que acontecia? Ele agora ia ficar bem. Não, ao contrário, agravava mais as sensações daquele estado de fatigado. E ele achava, o que pode estar acontecendo, né? Poxa, a pessoa está carente de fluido, eu aplico fluido e a pessoa fica pior? A razão está no fato de que os centros vitais de um fatigado fluídico se encontram altamente descompensados. Ele está com carência de fluidos, mas os seus centros vitais estão altamente descompensados e, portanto, sem condições de absorver
e introjetar os fluidos captados num passe magnético. O que ele percebeu? A pessoa está com fadiga fluídica. Nós explicamos bem detalhadamente sobre esse tema na nossa outra aula, sobre fadiga fluídica, que pode acontecer com o magnetizador, mas com outras pessoas também de outras áreas. E qual era o tratamento adequado para tratar a fadiga fluídica? E a mesma coisa ele começou a perceber. Os centros vitais do fatigado, ele estava altamente descompensado. Mas se você fosse dar fluidos, piorava mais ainda. Ele não tinha condições de absorver aqueles fluidos. Assim, a terapia dessas pessoas deve ser sempre o quê? Através de quais as técnicas que nós precisamos usar. Quais? Eu vou dar 1 minuto para alguém, um minuto o tempo de um Pai Nosso, para alguém que desejar nos dizer qual a técnica que vai se usar para quem está com essa fadiga. Aproveitando, mandando um abraço para a Silvina. Ah, Denise, saudade do pão de queijo. Olha, a Denise está dizendo, a avó era analfabeta, descendente de índios, uma rezadeira maravilhosa. Ó, e ela desencarnou aos 101 anos, uma vida plena, que beleza, né? Alguém aí se arrisca a responder qual é a técnica que deve se aplicar no caso da fadiga fluídica, já que a gente não deve dar fluidos, porque a pessoa vai se sentir mal, vai se sentir pior ainda? Já passou o tempo de um Pai Nosso? Já? Quem falou? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Quem falou? A terapia dessas pessoas deve ser sempre através de técnicas dispersivas nos centros vitais. Nos centros vitais, lembrando, os centros começam desde aqui, do coronário, vai até o centro plantar. Sempre técnicas dispersivas nos centros vitais, a fim de, por estes, ordenar todos esses centros, preparando-os para, num futuro breve, retornarem às suas funções básicas sob padrão de equilíbrio. Lembrando que o tratamento magnético não é um tratamento, 20 minutos, meia hora, 40 minutos, mas não é uma vez só, não. O tratamento, ele tem início, meio e fim, como um tratamento médico. Mas ele continuou refletindo, analisando. E os fluidos que o paciente precisava, já que sua fadiga se dava por falta deles? Se não podia aplicar diretamente o fluido no paciente, era para aplicar bastante dispersivo. E como que iria repor os fluidos, já que ele estava fatigado? Essa energética vital requerida deve ser toda aplicada através da magnetização da água, a qual é ingerida dentro de padrões definidos de acordo com a gravidade do caso. Por isso nós sempre recomendamos o consumo da água magnetizada pelo menos 5 vezes ao dia. É fundamental para o complemento do tratamento magnético, do passe ali magnético, o consumo da água magnetizada. É fundamental. A pessoa que faz o tratamento e não toma água da maneira como ela é orientada, o tratamento não avança. Isso tem sido observado e Jacomelo tem explicado isso muito bem.
Então, essa água, ela deve ser ingerida pelo menos 5 vezes ao dia. De acordo com a gravidade do caso, pode aumentar o número desse consumo de água. E, em geral, dependendo do magnetizador, o Jacomelo recomenda assim, uma meia xicrinha de café de cada vez. Mas, dependendo, pode ser um consumo maior, dependendo, como ele diz aqui, de acordo com a gravidade do caso. E também sempre em prece. Não tomar nunca assim de uma forma maquinal, sempre pedindo a Deus a cura, que o auxilie, sempre com um pensamento elevado. Agora, por que a água não congestiona? O fluido do magnetizador, naquele momento, não é adequado. Mas e a água? Por que ela não congestiona? Não prejudica ali os centros vitais. A assimilação dos fluidos da água magnetizada pelo organismo, ela se dá de molécula a molécula, dentro do regime da lei de afinidade. Essa assimilação pelo organismo se dá de molécula a molécula, dentro do regime da lei de afinidade. Isto é, a molécula insana, aquela molécula enfermiça, ela atrai a molécula sã, ela atrai a molécula sadia. A molécula que está enferma, ela atrai a molécula que está sadia. Nutrindo-se desta última, a primeira se restabelece. Interessante, muito interessante isso. Não passando essa energética diretamente pelos centros vitais, que a água vai direto para o organismo, a possibilidade de congestionamento fica descartada, porque quando o magnetizador aplica o fluido, ele vai direto para os centros vitais, vai direto para o corpo perispiritual. Quando ele aplica, ou melhor, quando se consome a água, ela vai direto para o organismo, molécula a molécula, não vai passar pelos centros vitais. E o que ele faz? Depois de toda essa análise, pesquisas, observações, tentativas e erros, ele decide o quê? Ele não faria mais nenhuma doação fluídica ao paciente. E sim, ampliaria o leque das possibilidades dispersivas. Ao invés da pessoa chegar ali, depressiva, e ele aplicar fluidos, não. Ao contrário, ele começou a aplicar muitos e muitos dispersivos, até mesmo para poder localizar que ponto estava mais descompensado. Porque aplicava o dispersivo, depois fazia ali o tato, ele conseguia. Ele fazia uma vigorosa magnetização da água, depois ele ia magnetizar a água. Ali sim, ali ele botava muito fluido ali. Magnetizava bastante a água e recomendava que aquela água fosse ingerida, conforme eu falei, pelo menos 5 vezes ao dia, sendo a primeira água do dia logo cedo em jejum, a última antes de dormir e as demais podia ser durante o dia, mas sempre o quê? Podia ser na horária das refeições, sempre procurando ingerir a água, mantendo um clima de oração. E nisso, ele mesmo fez igual a Allan Kardec. Kardec já postulava as questões antes mesmo da pessoa fazer e ele já via com as respostas de dúvidas que poderiam surgir. Então ele diz, bom, pode ser que aconteçam 4 perguntas, 4 dúvidas. Nós aqui agora ouvimos isso, estamos analisando, podemos querer agora fazermos 4 questões, 4 perguntas. Então elas já vão ser logo respondidas. Qual a razão da primeira água ser preferencialmente em jejum? E é muito bom que ele nos dê essas respostas,
Porque quando nós, às vezes, nos deparamos com um paciente que é mais questionador, que é mais descrente, que quer saber, é igual aquela criança, mas por quê? Por quê? Por quê? Quando nós já temos essas respostas, para nosso próprio entendimento como magnetizador, como estudante, ou para aquele que queira entender, poxa, mas por que tem que ser em jejum? Por que tem que ser antes de dormir? Por que tem que ser pelo menos 5 vezes? Então ele já responde. Em jejum, por quê? O organismo ele está literalmente sequioso. E isso faz com que a absorção dos fluidos seja mais intensa e melhor distribuída. Passamos a noite dormindo, ao acordarmos, estamos precisando daquela energética e o organismo absorve aqueles fluidos e eles são melhor distribuídos no nosso organismo. Se assim é, como fica a justificativa de se ingerir 3 vezes a mais, de preferência durante as refeições? Que a pessoa quer saber. Muito bem. Fica muito bem quando ingere durante as refeições. Por quê? A natureza orgânica, durante as refeições, está num de seus ápices, no que tange ao extrair a vitalidade das coisas ingeridas. Quando nós vamos nos alimentar, nós absorvemos, né, todas aquelas substâncias, vitaminas dos alimentos.